Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os investimentos em 2021 que ganharam da inflação. Como ficou o retorno da sua carteira em 2021 e a importância de você diversificar, abrir a sua mente para outros tipos de investimentos em 2022. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Eu quero trazer aqui uma notícia que saiu da Infomoney falando sobre os investimentos em 2021. Só que antes eu quero trazer aqui os parâmetros a respeito dessa matéria que vai ficar aí indicada na descrição do nosso vídeo. Vejam aqui, o primeiro parâmetro, o IGPM. O IGPM é a famosa inflação dos aluguéis. Fechou agora em 17,78% e falaremos um pouco mais sobre isso na nossa playlist que nós fazemos todas as segundas-feiras, expectativas de mercado. Se você não conhece e quer entender mais sobre PIB, inflação, taxa de juros e para onde caminha a nossa economia brasileira e mundial, já está aqui no alto a nossa playlist para você assistir. E nós temos também o outro referencial que é o IPCA, é a inflação oficial. Repara que aqui ela ainda está trazendo 9,26%, que é a inflação até janeiro. Só que você já sabe aqui que pode arredondar para 10%. Então vamos trabalhar com essa inflação de 10% e entender um pouco melhor do que aconteceu. Vamos começar falando aqui dessa tabela do balanço dos investimentos até 2021. E aqui ela começa trazendo a separação entre renda fixa e renda variável. Eu quero falar sobre as duas, em que pese nós falarmos muito no canal aqui sobre renda fixa e em particular sobre o Tesouro Direto. Vamos lá então falando. Começamos aqui pelo CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma referência muito próxima aqui à nossa taxa Selic, a taxa de juros da economia brasileira. Então verifique aqui a rentabilidade em 2021, fechou em 4,35%. Você vai verificar aqui nesse vídeo que é uma das poucas que ficou acima do zero, ou seja, que ficou positivo em 2021. Exatamente isso. Primeira informação, se a sua carteira no geral está negativa em 2021, não se desespere, porque tanto na renda fixa como na renda variável, houve aí muita aplicação, muito investimento negativo. Então acalme-se aí. Então se você investiu na taxa Selic esse ano, você não deve ficar preocupado, porque foi um dos melhores investimentos. O que aconteceu? A inflação veio galopando aqui no Brasil e deve fechar aí então em 10%. Então a maioria dos investimentos fechou negativo, ficou abaixo desse valor em 2021. Mas o CDI ficou em 4,35%. Como a taxa Selic gira aqui em média 0,10% acima, nós vamos arredondar aí para uma taxa de juros em média em 2021, não é quanto ela vai fechar, mas em média em 4,5%. Então tá aí, esse foi o rendimento da renda fixa ou um dos melhores na renda fixa. E aí vem a surpresa. Deixa aí o seu super like, porque a poupança, incrível, a poupança aparece aí em segundo lugar com 3%. Exatamente isso que você ouviu. E eu tenho falado muito sobre investimentos como reserva de emergência. Se você quer entender um pouco mais sobre reserva de emergência, aonde deixar o seu dinheiro nesse momento conturbado, temos aqui no alto um vídeo específico lá para você entender porque 2022 você não deve deixar na poupança. Só que não é indicação, apenas trazemos informação para você se manter atualizado. Então você verifica que a poupança foi o segundo melhor investimento. Agora vamos falar aqui dos investimentos menos tradicionais em relação a CDI e a poupança. Temos aqui o IMAB. Eu já falei, temos um vídeo aqui no canal sobre o IMAB, mas eu vou trazer aqui o site da Ambima para você entender melhor aqui e vou deixar o link também descrito para que você possa entender um pouco melhor. E aqui ele traz, IMAB. É um índice, então, formado por títulos públicos
indexados à inflação medida pelo IPCA. Ou seja, é um índice público que é formalmente constituído pelas NTNBs, ou tesouros IPCAs. E aí você já sabe, então, o que você vai encontrar, então, nesse tipo de título. Então, aguarda aí que você vai ver agora a rentabilidade, como é que ficou. Tá aqui, ó, IMAB ficou negativo, menos 1,51% no ano. Então, se você comprou aí um tesouro IPCA ou um tesouro IPCA com pagamento de juros semestrais, também fique tranquilo, aguarde, porque veja que aqui está negativo no ano também. E aí, o que é importante você saber? Se você pegou uma taxa e está negativo, isso é temporário, porque se você levar até o vencimento, certamente você vai ganhar o que você contratou. Ou seja, a inflação média ao longo de todos os anos e mais a taxa contratada. Então é importante você entender que os títulos vinculados ao IPCA te protegem da inflação. E se você quer saber até quanto te protege, tá aqui no alto. Ó. Esse vídeo já foi repetido aqui no canal e muitas pessoas gostaram dele. Entenda o quanto esse tipo de título te protege da inflação. Continuando então aqui no ranking da renda fixa ainda, temos o IRFM. Você já ouviu falar sobre esse índice de renda fixa? Vou colocar aqui também para você entender qual é a descrição dele com base aqui na Anbima. Novamente, a Anbima, a instituição que faz toda a atualização daqueles títulos vinculados à NTNB, ao Tesouro IPCA. Então, é uma instituição de renome reconhecida e que tem aí a confiança. O IRFM é formado por títulos pré-fixados, está aqui na sua tela, ou seja, as LTNs e as NTNFs. Então aqui você já sabe, é o tesouro pré-fixado principal e o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Como foi a rentabilidade deles? Também foi negativa em 2021. Veja que ficou, em média, menos 2,13%. Por meio desse link da Anbima, eu vou deixar aqui, você vai poder acessar a lâmina, a composição de cada um desses títulos, para que você tenha melhor como uma referência aqui para você. Antes de falar dos demais títulos e dos demais investimentos, é importante colocar aqui para você algumas questões. Primeiro, o fato do Tesouro Selic ou do CDI estar em primeiro não quer dizer que ele vai ficar em primeiro em 2022. Só que eu reafirmo aqui para vocês, ao menos no primeiro trimestre, esse tipo de investimento vai continuar alto. E por quê? Porque o Banco Central já indicou que vai continuar aumentando a taxa de juros. Então teremos aí pelo menos mais um aumento. Eu, particularmente, acredito em mais de um aumento, 2 e talvez até 3, quando nós olhamos, então, para a curva de juros. Então, o Banco Central fala em 1 ou 2, eu acredito até em 3. Isso significa que a taxa Selic subindo, o CDI vai continuar alto. Não quer dizer que vai ser o maior investimento em 2022, mas que pelo menos no primeiro trimestre ou até no primeiro semestre vai continuar sendo um investimento de curto prazo interessante. A poupança, eu não falo mais. Acho que a poupança agora, principalmente depois do novo cálculo, porque ela mudou a rentabilidade dela, assista aqui no vídeo no alto, ela vai cair e cair bastante em 2022. Quanto às NTs, NBs ou Tesouro IPCA, representado pelo IMAB, se você tem visão de longo prazo e comprou esse título, você pode estar tranquilo que ele vai te proteger da inflação. Só que você tem que saber carregá-lo até o vencimento. Por isso que muitos gestores aí de diversas corretoras e de diversas empresas têm indicado esse tipo de título. E em particular o IPCA 2026. Volto a dizer, não sou eu que estou indicando, são gestores e nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E sobre o Tesouro Prefixado. Agora eu vou dar a minha opinião, porque já falei isso aqui no canal. Eu, Vinícius, não compro Tesouro Prefixado em menos de 12%. Mas aqui é a minha estratégia. Você pode olhar aí e adotar a sua estratégia. E se você quer saber quais são os títulos e quanto estão rendendo no mercado secundário, esse aqui, ó, o vídeo mais assistido do mês de dezembro. Muitas views, muitos likes, então assista lá, porque você vai entender um pouco de como ter rentabilidade interessante aí para 2022. Bom, falando agora da renda variável. Primeiro,
Por que é importante você abrir a sua mente em relação a outros investimentos? Primeiro, porque você já está vendo aqui a predominância de rentabilidade negativa na renda fixa, principalmente em relação à marcação a mercado dos títulos públicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas das vezes você pode ter um pequeno percentual numa renda variável e esse percentual te trazer um retorno expressivo. Então é bom você ficar atento a isso. Não é que você tenha que colocar 100% do seu recurso, mas avaliar um percentual para colocar lá. Vamos lá, estamos começando a falar então do Ibovespa, é o índice da Bolsa de Valores do Brasil. A Bolsa de Valores brasileira caiu, aliás, ela despencou no segundo semestre a partir de julho. Então essa queda aqui, ela é muito representada por essa queda no segundo semestre. Então foi uma queda de aproximadamente 12%. Muitos analistas já têm indicado aí que ela pode estar barata. Aliás, no nosso grupo do Telegram, que tem a descrição aqui no link desse vídeo, e você pode entrar lá gratuitamente, eu coloquei um vídeo ontem a esse respeito. E aí você pode assistir lá gratuitamente. Nós temos também aqui um indicador que é o IDIV, é um indicador de dividendos. Veja que nesse caso ele protegeu melhor o capital em relação à renda variável, porque como há um pagamento de dividendos e agora as empresas estão aqui, aliás as instituições estão olhando mais para esse tipo de empresa, veja que ele caiu praticamente a metade do Ibovespa. Então é um outro possibilidade de investimento na renda variável um pouco mais conservadora que o Ibov. Temos também o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, e nós vamos estar falando aqui para você a esse respeito no ano de 2022. Veja que caiu menos ainda. Agora vamos falar do que os que ganharam. Repara que esses três que eu estou marcando aqui são os três vinculados diretamente ao indicador brasileiro. São ações aqui, ou então fundos imobiliários, estão restritamente ligados ao Brasil. Quando nós olhamos para o exterior na renda variável, aí nós começamos a entrar em BDRs. Você já ouviu falar em BDR? Se não, está aqui a explicação para você. São certificados de depósitos emitidos e negociados no Brasil. Você pode comprar então BDRs, que são certificados de depósitos de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Veja que eles renderam 33%, ou seja, você investe no Brasil, mas na realidade você está comprando uma pequenina parte, é quase uma ação no exterior. E como o mercado no exterior cresceu bastante, você verifica aqui, 33%. Se você já tivesse a mente aberta para investir, então, olhando para empresas internacionais, você já teria um retorno muito interessante, 33%. Mas se você é mais tradicional e gostaria de olhar para as bolsas americanas, está aqui, as três principais bolsas americanas. O S&P 500, que talvez seja a mais famosa, rendeu 27% apenas em 2021. Veja, agora eu vou dar a minha opinião sobre essa bolsa. Para mim, ela está muito esticada e uma correção é questão de tempo. Talvez questão aí do primeiro semestre de 2022. O retorno e a relação risco-retorno não me parece muito atrativo, mas veja que em 2021 rendeu bastante. A bolsa de tecnologia, a Nasdaq, rendeu 22% no ano de 2021. No primeiro semestre, ela rendeu muito mais. Mas depois as empresas de tecnologia caíram bastante. E apenas aquelas mais famosas estão sustentando aí a Nasdaq. E a Dow Jones, que é a terceira bolsa, está aqui, 18,92%. Então essas são as principais bolsas de valores nos Estados Unidos. Temos aqui outros tipos de investimento. Por exemplo, em ouro, veja o ouro rendendo positivamente. Quando o mercado estressa e começa a existir uma preocupação maior em relação a investimentos na renda variável, há uma tendência, então, para valorização de outros ativos. E o ouro foi um desses ativos que valorizou em 2021. Juntamente aqui com ele, o dólar. Você faz investimento em dólar? Como que você diversifica aí a sua carteira? Escreva nos comentários. Você está atuando em quê? Somente na renda fixa? Somente no Brasil? Você investe no exterior? Eu queria saber. Coloque aí nos comentários para que nós possamos direcionar melhor os vídeos em 2022. Então veja aqui o dólar. Se você se protege no dólar, você está aqui com rendimento positivo de 7,26. Só que o campeão foi esse aqui.
Você investe em Bitcoin? O Bitcoin, nesses últimos meses, tem caído, mas quem investiu no primeiro dia de janeiro, agora, na data que eu gravo esse vídeo, dia 31 de dezembro, está ganhando 60%. Eu tenho um pequeno investimento lá, não é muita coisa, mas é uma parcela que me permitiu usufruir desse ganho. Como eu já tenho um valor desde 2020, o meu ganho é um pouco maior do que esse aqui. Mas aqui eu não quero falar sobre isso, eu quero dizer para você sobre a importância de você diversificar. E nós temos vídeos no canal também sobre Bitcoin. Eu não continuei falando porque eu vi que o interesse é muito baixo, mas eu acompanho diretamente esse tipo de investimento. Meus amigos, esse último vídeo do ano foi simplesmente para mostrar para vocês a importância da diversificação. Se você investe somente na renda fixa e investe para o longo prazo, ok, sem grandes problemas, porque você vai comprar lá, por exemplo, um título IPCA que você sabe que no longo prazo te protege da inflação. Mas nós sabemos que o brasileiro é muito ansioso. Ele compra e quer ver retorno em meses, às vezes até em dias, e não quer aguardar o prazo de vencimento desse tipo de investimento. Se você é assim, é bom você abrir a sua mente para a renda variável e começar a olhar outras oportunidades de investimento, porque aí sim você pode vender e comprar com mais rapidez, sem ter que aguardar tanto esse prazo. Você gostou desse vídeo? Dá aquele super like, compartilha com os amigos no canal, porque a partir de amanhã voltamos a focar aí na rentabilidade do ano dos títulos pré-fixado com juros semestrais e os IPCAs principais e com juros semestrais. Eu desejo um excelente Réveillon para você nesse ano de 2021. Que você esteja com a sua família, com seus amigos e, acima de tudo, agradecendo a Deus pelo ano que você passou. E que 2022 seja um ano muito mais abençoado do que 2021. Um abraço e até o próximo vídeo.